Pessoal, sobre essa polêmica que está acontecendo agora, envolvendo o Facebook, a utilização de empresas terceirizadas, as chamadas agências de fact-checking, que vão classificar se as notícias que são postadas por vocês no Facebook são falsas, verdadeiras, exageradas, enfim. Eu vou deixar um recado rápido, eu vou voltar a esse assunto, claro, várias vezes, é provavelmente o assunto mais importante do ano, né, um ano eleitoral, onde o Facebook tem sido, nos últimos anos, a grande plataforma de comunicação entre os brasileiros. É uma plataforma gratuita, você entra, cria sua conta gratuitamente, com a promessa de que aquela plataforma ela é fornecida a você para você usar da maneira que você achar melhor, com exceções de praxe, mas basicamente para você usar da maneira como você achar melhor. Então, numa comparação grosseira, é como as empresas de telefonia celular, né? Quando você vai na Vivo, na TIM, na Claro, você adquire a sua linha celular e começa a usar e começa a conversar, você tem a expectativa que a Vivo não está fazendo um julgamento do conteúdo da sua conversa, que você está ligando para sua namorada, para o seu filho, para sua avó, para o seu trabalho, para os seus clientes, né? E você monta a sua vida, suas relações sociais, familiares, de trabalho, em cima da ideia que você pressupõe, né, e você é levado a crer que a telefonia celular é meramente uma plataforma, um canal de comunicação que te liga com outros possuidores de linhas de aparelho celular. Essas grandes plataformas de redes sociais, elas tomaram o tamanho que elas tomaram considerando esse contrato, em parte implícito, em parte explícito, né, com a sociedade, onde eles seriam plataformas neutras, sem julgamento, principalmente político e ideológico, do que você posta, do que você pensa, do que você fala, do que o grupo que você pertence e que você está conectado está discutindo ali naquele momento, certo? E o que a gente está vendo, evidentemente, é que não é assim, né? Em primeiro lugar, o Vale do Silício, onde essas empresas se originaram e onde elas estão baseadas, é provavelmente o lugar mais à esquerda em termos ideológicos, não só dos Estados Unidos, mas talvez do mundo, né? É onde o pensamento não esquerdista foi praticamente expulso, apesar de que a gente ouve aqui e ali que existe um ressurgimento na Califórnia e até ali naquela região de algum pensamento de centro ou centro-direita ou conservador, mas ele é muito incipiente, né? Uma coisa ainda, vamos dizer, como no nascimento do cristianismo, ali nas catacumbas ainda, né? Mas vamos dizer, o Império Romano ainda é basicamente de esquerda. Essas empresas e as pessoas que trabalham nessas empresas, elas são... E nos Estados Unidos você tem como saber essas coisas, né? Eles são registrados como eleitores do Partido Democrata. Praticamente todo o dinheiro de doação de campanha nas eleições americanas, como na última eleição de 2016, que são originários do Vale do Silício, de seus grandes executivos e funcionários, são direcionados ao Partido Democrata, um partido que já foi um partido mais ao centro, mais centro-esquerda, mas tem nos últimos tempos abraçado uma agenda que tá ali entre a esquerda e a extrema esquerda, e é esse tipo de mentalidade, esse tipo de gente que controla o Google, o Facebook, o Twitter, enfim, é gente realmente de muita esquerda e eles não escondem, tá? Esse é outro ponto importante, não é nenhuma teoria conspiratória, né? Quer dizer, é uma posição totalmente aberta e ninguém minimamente informado ou sério tem qualquer dúvida sobre isso. Pois bem, essas empresas, elas estão inseridas nesse caldo cultural e vocês estão acompanhando desde 2016, quando houve a eleição, o primeiro plebiscito na Inglaterra, no Reino Unido, sobre o Brexit e depois a eleição do Donald Trump, onde há um movimento claramente principalmente das elites que controlam o mercado financeiro, os grandes grupos de comunicação e as instâncias de poder especialmente do Ocidente, um grande descrédito em relação à democracia, né? O eleitor, ele passou a ser escrutinado de uma maneira, no mínimo, snob, e no limite de uma maneira muito autoritária
por essas elites e por essas pessoas que controlam aí a imprensa, mercado financeiro, né, esses grandes investidores, e a turminha que se reúne em Davos, vamos dizer assim, uma vez por ano. A partir da virada ali de 2016 para 2017, nasceu essa narrativa de que o eleitor que votou pelo Brexit e votou pelo Donald Trump era um eleitor mal informado. Né? Claro que isso é um snobismo ridículo, isso é uma idiotice, né? Que isso é um desprezo total pela vontade, pelo livre-arbítrio do eleitor, e eleitor mal informado sempre teve, isso não é novidade nenhuma. Né? É novidade quando o eleitor mal informado vota num candidato que não é de esquerda. Né? Aí todo mundo lembra, esse pessoal lembra que o eleitor pode estar mal informado, pode estar induzido ou manipulado. Quando o mesmo eleitor, induzido e manipulado, vota num candidato de esquerda, aí é a vontade popular, aí não tem gritaria, não tem essa conversa de fake news, ninguém ouve nada disso. Enfim, então, o que o Facebook fez? Ele fez um movimento, é uma empresa bilionária, o Mark Zuckerberg é um dos homens mais ricos do mundo, inteligentíssimo, não há dúvida, e ele está reagindo de uma maneira inteligente, eu não vou dizer da melhor maneira, não é o certo, não é o justo, não é o melhor para o mundo, mas são movimentos de quem tem muito dinheiro e que pode investir em consultorias, em empresas de relações públicas, em lobistas, como eles investem, como está no balanço, são empresas de capital aberto, então também tudo que eu estou falando aqui não tem nada de conspiratório. Essas empresas, então, tiveram a ideia de começar a criar parcerias e relações com agências terceirizadas que vão classificar se uma notícia é falsa ou não é. Se essa notícia for classificada como falsa por esses terceiros, o Facebook, o Twitter, agora se fala do WhatsApp, eles vão ter o suporte técnico ou moral para derrubar essas páginas, ou derrubar o alcance dessas páginas, ou basicamente impedir que aqueles produtores de conteúdo consigam se conectar com as pessoas. Basicamente censurando, no sentido literal do termo, o conteúdo que é trocado nas redes sociais. É claro, evidentemente, que eu não estou advogando que qualquer conteúdo é livre de um escrutínio legal. Por exemplo, existem crimes contra a honra, existe apologia ao terrorismo. É claro que coisas óbvias como essas, pedofilia, enfim, elas têm que ser combatidas e os seus autores presos, investigados, julgados e presos dentro da lei. Mas aqui nós estamos caindo para o período, eu estou falando especificamente de conteúdo político-ideológico, especificamente produzido por gente que é liberal, centro-direita, ou mais nacionalista, enfim, mas quem está fora do espectro da esquerda. Pois bem, duas empresas no Brasil já foram identificadas pelo próprio Facebook como parceiras para classificação de notícias. Uma se chama Agência Lupa e a outra Aos Fatos. Se você quiser saber quem é esse pessoal, tanto da Lupa quanto da Aos Fatos, faz o seguinte, eu não vou falar nada, você entra no site dessas empresas, que é o que eles convidam que vocês façam, inclusive. Eles estão sempre dizendo, olha, para você não acreditar em notícia falsa, cheque a fonte, então faz isso. Entra no site dessas empresas, vê o nome das pessoas que estão nessas empresas, ou os consultores do Facebook que estão dando curso sobre notícias falsas. Um exemplo óbvio é o Leonardo Sakamoto, que é um ativista de extrema esquerda, né, que está muito à esquerda do espectro político, né, ele tem posições político-ideológicas absolutamente chocantes, né, e não precisa, qualquer um que tenha um mínimo de familiaridade com o debate político sabe quem é o Leonardo Sakamoto e as sandices que ele escreve, que ele fala. Ele é, sem sombra de dúvida, sem menor dúvida, um radical que está ali na franja, no limite do debate político-ideológico, considerando o centro como a democracia liberal ocidental. Então, esse tipo de gente vai ter o poder de calar vozes que falam e que expressam opiniões que eles não concordam, que ativistas de esquerda e extrema esquerda não concordam. E isso é, na verdade, calar e censurar uma plataforma que deveria ser neutra. Volto ao exemplo que eu dei antes
da telefonia celular. É como se o Leonardo Sakamoto estivesse escolhendo quem é que pode ter telefone celular e quem não pode. E ele estivesse ouvindo suas ligações e derrubando ligação se você está conversando com alguém sobre política. E isso é antítese da democracia. Um valor que o pessoal de extrema esquerda realmente não acredita e não abraça, né? Eles são defensores de regimes, além de autoritários e totalitários, são regimes que censuram a internet. Né? Esse pessoal adora a China, adora a Venezuela, adora Cuba, adora países onde a internet é tudo menos livre. E é o sonho desse pessoal, porque eles têm muita desconfiança em relação à população. Né? A população ela serve para carregar pedra, trabalhar, tomar chicotada, de vez em quando ganhar uma esmola, pão e circo. Agora, quando esse pessoal começa a ter opinião, quando esse pessoal começa a ter vontade própria, eles são desautorizados, né? Eles são classificados da maneira mais snob, mais elitista, como mal informados, raivosos, mal orientados. Então eles têm que ser tirados, né, da sua autonomia, da sua capacidade de expressar opiniões ou receberem opiniões das fontes que eles consideram as melhores. E que nem sempre são perfeitas, tá? Então aqui também ninguém está fazendo, eu não estou fazendo a apologia da sabedoria popular como algo acima do bem e do mal, não é nada disso, tá? Mas esse processo, a democracia, ela tem seus mecanismos de autocorreção. E a autocorreção não é feita da maneira como esse pessoal está pensando, com essa meia dúzia de esquerdistas num escritório escolhendo quem pode e quem não pode falar, quem pode ou quem não pode emitir opinião, publicar artigo, enfim. Porque isso é a morte da democracia. E isso é uma tentativa desse pessoal de ganhar a eleição já desse ano de 2018 na mão grande, calando vozes não autorizadas e dissidentes desse tipo de pensamento dessas elites. Então, eu convido você a se informar mais sobre esse assunto, mergulhar não apenas no discurso, tá? Porque esse pessoal é muito discurso, mas ver quem são as pessoas por trás, qual é o histórico dessas empresas, dessas agências na classificação de notícias, que também é um exercício que eu convido, porque se você olhar como eles analisam notícias e vocês acharem que eles são justos, problema nenhum, não precisa acreditar em mim não, mas faz isso, para um pouquinho, vai no site dessas empresas e vê como eles pegam, principalmente conteúdos mais ideológicos, né, e eles classificam como certo e errado. O que normalmente você vê, eu já vou dar uma dica, eles fazem o que eu chamo de universidade super interessante, né? Eles pegam... Tem um autor que eu gosto muito até, mas eu sei a estratégia que ele faz, que é Malcolm Gladwell. Ele faz muito isso. Ele é um cara de esquerda, escreve muito bem, eu gosto dos temas que ele levanta, acho um cara criativo, mas eu sei dar o filtro ideológico e eu sei com o que eu estou lidando, né? E o Gladwell, ele tem muito essa mania. Ele faz isso e faz caso pensado. Ele pega um tema que ele quer defender, ele entrevista algumas pessoas para dar um contexto para o leitor, mas depois ele pega algum tipo de estudo de alguma universidade americana, e as universidades americanas, principalmente na área de humanas, elas também estão muito à esquerda do espectro, né? O pessoal até brinca que diz que tem mais comunista em Harvard do que tem na China inteira, né? E ele pega e vai citar, olha, eu estou defendendo essa ideia aqui porque tem um estudo do professor John Smith lá da Universidade XYZ que concorda com o que eu estou falando. E pode ser um estudo que não é consenso na comunidade científica, questionável em termos metodológicos, mas você é levado a acreditar que é a voz da ciência, e a ciência contradizendo a tese que ele, autor, não gosta. Então, e quem é que verifica isso? Quem é que está checando os checadores? Então, eu queria que vocês refletissem muito sobre a seriedade disso, sobre a gravidade desse problema, e vai ser um tema não só meu, como eu acho que todo mundo que está defendendo a liberdade de expressão. Isso aqui não é um problema de direita versus esquerda. É bom que se diga, tá? É claro que hoje a esquerda é, em parte, beneficiária desse processo, mas todos os que estiverem ouvindo, que forem de esquerda, eu queria que vocês refletissem, se você ainda tem alguma ligação com a democracia e com a liberdade de pensamento, em algum momento isso vai pegar você também, tá? Mas
existe uma fé pública depositada nessas empresas, e essas empresas têm que responder por isso, né? Da mesma maneira que existem outras empresas privadas que são classificadas com o que se chama de utilidade pública, empresa que fornece luz, gás, telefone ou planos de saúde, enfim, são empresas que têm serviços considerados pela sociedade e pelos seus representantes, principalmente no poder legislativo e com consequências no executivo, que são considerados, que prestam serviços essenciais e que devem ser ininterruptos e que não podem ser interrompidos, evidentemente, por motivo político e ideológico, pelo consumidor ter uma diferença política e ideológica com a orientação daquela empresa. Então, botando num termo claro, a Vivo não pode derrubar a minha ligação no celular porque eu voto num candidato diferente do que o CEO da Vivo vai votar. Eu não posso ter a luz da minha casa ou da minha empresa apagada porque eu defendo ideias políticas diferentes do comando da Eletropaulo ou da Light, ou eu não posso ter a água cortada da minha casa, da minha empresa ou da escola dos meus filhos porque por motivos meramente políticos, ideológicos ou até religiosos, né? De repente você é cristão e o CEO da empresa de luz ele não gosta do cristianismo, não gosta dos cristãos por qualquer motivo, então ele fala, você é cristão, não quero você como cliente, vou desligar a luz da sua casa, da sua empresa, enfim. Então, óbvio que isso é absurdo, né? E é tão absurdo quanto isso hoje nós vivemos num mundo absolutamente conectado, o mundo hoje foi, nos últimos anos, reorganizado em função do uso das redes sociais. Então, basicamente, a comunicação que é feita hoje, que você faz com seus amigos, com a sua família, com seus clientes, fornecedores, suas relações de trabalho, com seu chefe, com a sua equipe, você usa essas principais redes sociais. E essas redes sociais estão, principalmente de 2 anos para cá, se mostrando não plataformas de comunicação apenas, mas agentes políticos e com uma mão ideológica muito pesada, com uma mão de ferro ideológica. A gente viu o que o Google fez com o James Damore, aquele funcionário que publicou internamente numa discussão que a empresa estava falando sobre gêneros, alguns textos científicos que não tem nada de errado, qualquer pessoa séria que lê o que o Damore escreveu, sabe que não tem nada ali dentro daquelas palavrinhas, né, racista, misógino, preconceituoso, blá blá blá, e ele foi demitido publicamente e foi atacado pela liderança das empresas do grupo onde ele trabalhava. E ele era, para vocês terem uma ideia, além de ser um gênio, aquele cara de QI, tal, ele fazia parte do 1% dos funcionários de melhor desempenho e de melhor avaliação. Então, mesmo dentro do Google, que é um lugar que é muito difícil de entrar, com uma seleção muito complicada, ele fazia parte do 1% dos melhores funcionários considerados dentro da medição das métricas internas do Google. E mesmo assim, ele foi cortado da empresa de uma maneira muito autoritária, que lembra muito regimes e ditaduras, onde você pode ir para um gulag, você pode ir para um campo de concentração, você pode ser preso, perseguido, perder seu emprego, perder sua liberdade, sua autonomia, porque por patrulha ideológica, por você pensar diferente do ditador, do grande líder, do timoneiro e do guia dos povos. E seus amigos nessas elites que controlam os meios de comunicação e transportes, empresa de energia, enfim. Então, meus amigos, é muito grave, não tem nada de conspiratório aqui no que foi falado. Se você quiser, faça o seu fact-checking em relação a essa história, a essa polêmica, corra atrás, entendeu? Acredite no que você quiser, tá? Você tem que ter a liberdade para se expressar e você tem que ter a liberdade para escolher as fontes de informação que você acha melhores. Você vai escolher certo sempre? É claro que não, a vida é imperfeita, mas você vai aprender com o tempo e com o exercício da democracia, com o exercício da liberdade, porque os males da liberdade sempre são curados com mais liberdade. Isso aqui é a história do Ocidente, prova que isso é a história do liberalismo. Tá bom? Obrigado, meus amigos. Vamos continuar falando de olho nesse assunto.